Ei, Mário, boa noite. Boa noite, Marília, tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Eu te escuto bem. Você me escuta, Marília? Tô te ouvindo baixinho, Mário. Tá, deixa eu verificar aqui. Ah, agora melhorou. Agora eu tô ouvindo bem. Bem, boa Boa noite, noite. Marília, tudo bem? Boa noite, Mário. Boa noite, bibliotecárias e bibliotecários que já estão entrando aí. Muito obrigada, né, por nos prestigiar nessa live de hoje, cujo tema é a eleição no CRB para a 19ª, a 19ª gestão do CRB, né? Está terminando a 18ª gestão e agora nós vamos ter eleição. Esperamos que haja um ou mais de uma chapa disposta, né, disponível e disposta a trabalhar no CRB. Nós vamos começar agora, então, já temos algumas pessoas. Eu vou falar rapidamente algumas coisas sobre o CRB, né? E depois o Mário vai expor um pouquinho sobre a eleição propriamente dita, e em seguida nós vamos anotar as perguntas aqui de vocês e vamos responder. Já temos duas perguntas que foram enviadas antes, né? E já vamos responder em seguida. Então, a primeira coisa importante a saber nessa eleição, né, é que o CRB é uma autarquia. O CRB é uma autarquia criada por lei, ela executa atividades do Estado, né? Portanto, a fiscalização, que é do exercício legal da profissão do bibliotecário, ela não é uma associação, não é um sindicato, não é um clube de amigos, não é uma associação livre, é uma autarquia federal especial. Então, as suas atividades são muito limitadas, porque elas são limitadas pela lei e outros ordenamentos administrativos e jurídicos, né? Por exemplo, do sistema Conselho Federal de Biblioteconomia, Conselhos Regionais, alguma legislação relacionada, né, que possa sair, algum documento que possa sair do judiciário, como já houve recentemente, a respeito dos empregados do Conselho, e também de ordem administrativa do Conselho Federal. Sendo assim, e também as suas atividades e as suas contas são auditadas pelo Tribunal de Contas da União, por causa dessa característica de ser uma autarquia federal. As atividades, então, elas são coordenadas pelo Conselho Federal, elas estão alinhadas com os outros conselhos regionais de biblioteconomia, né? E a missão principal é fiscalizar o exercício legal da profissão do bibliotecário. Essa é a primeira missão. E há algumas ações correlatas a essa missão e nada fora disso. São 28 profissões de nível superior regulamentadas no Brasil. O CRB, né, o nosso CRB, existe já há 54 anos, fez aniversário, né, este ano, e a Delegacia do Espírito Santo está conosco desde 2010, né, já há 10 anos já. Quais são as atribuições do Conselho, então? Em primeiro lugar, registrar os profissionais de acordo com a legislação, examinar e decidir sobre demandas dos bibliotecários em torno do registro ou da baixa do registro profissional, fiscalizar o exercício da profissão, né, em entidades públicas, privadas, de qualquer tamanho, de qualquer nível de governo, federal, estadual, municipal, e também todas as privadas relacionadas à lei do bibliotecário, e enviando relatórios às autoridades competentes, relatórios documentados sobre os fatos que nós apurarmos, por exemplo, ao Estado de Minas, ao Ministério Público e assim por diante. E também tomar ações judiciais quando for o caso, né, quando as ações administrativas não forem suficientes, quando a própria fiscalização não for suficiente, fiscalização e julgamento. E a gente tem também como autarquia que tornar público todos os nossos atos e todas as nossas contas, né? Nós temos que obedecer à lei de acesso à informação, tendo como regra a transparência e a exceção apenas quando for necessário para resguardar o direito de algum profissional, de alguma entidade ou de alguma pessoa física. Bom,
De que é composto o conselho? Ele é composto de uma plenária, que é deliberativa. A plenária é o conjunto de todos os conselheiros eleitos, né? Todos os conselheiros eleitos formam a plenária, excetuando-se os suplentes, né? Que eles podem até assistir uma plenária, não terão direito a voto, mas podem opinar, podem assistir. E eles estarão à espera da saída, né? Quando acontece a saída de algum conselheiro titular, e é preciso recompor, né, essa plenária, esse conjunto de conselheiros, que inclusive tem um quórum para as reuniões. A diretoria é uma parte desses conselheiros que serão eleitos, vão formar a diretoria. A diretoria ela é deliberativa e executiva, ela é responsável pela administração em última instância. Ela junto com a gerente administrativa, que nós temos um gerente administrativo no conselho, ela faz a administração e é responsável pela administração. E a diretoria também, ela se reúne, às vezes, antes da plenária, para deliberar ou para fazer alguns estudos, antecipar algumas decisões e depois, se for o caso, comunicar à plenária ou algumas decisões submeter à plenária, né? Então, a diretoria ela é executiva também. Ela delibera e executa também. Quem que é a diretoria? O presidente ou a presidenta, o vice ou a vice-presidenta, uma diretora financeira, que é ordenadora de despesa junto com a presidenta e responde junto com a presidenta ao TCU, né, e a todas as contas, qualquer erro das contas, a diretora financeira e a presidente ou a presidenta responderão, né, e respondem ao TCU diretamente. A diretora administrativa e a diretora técnica, então são 5 pessoas. Isso. Diretora técnica, financeira, administrativa, presidente e vice-presidente. Isso. Além disso, então, além de todos todos os conselheiros que formam a plenária e a diretoria que está dentro desses conselheiros e tem uma função específica, todos esses conselheiros também se organizam em comissões. Comissões que dão apoio ao trabalho do conselho, trabalho administrativo, e que fazem o conselho caminhar em suas missões. A primeira comissão é de fiscalização, é a mais importante, porque executa a finalidade do conselho. A presidente faz parte dessa comissão. O fiscal, no momento do CRB6, nós temos uma única fiscal, bibliotecária fiscal. Já fizemos o concurso, já chamamos os 4 primeiros colocados, que ou não quiseram ou não puderam assumir. Então, assim que voltar as condições de trabalho presenciais, nós vamos chamar, então, o próximo na sequência dos aprovados para o cargo de bibliotecário fiscal. Tem uma comissão de tomada de contas, que faz a apresentação de contas mensal, né, organiza, junto com a gerente administrativa do conselho, avalia, né, e submete, então, depois da sua avaliação, submete a plenária para avaliação todo mês. Tem a comissão de licitação, porque o conselho, como é uma autarquia, para fazer compras e contratação de serviços a partir de um certo teto legal, que pode ser feito diretamente, é preciso fazer licitação, né, para compra e contratação. Tem uma comissão de ética profissional para atender as demandas relacionadas a alguma denúncia de ética profissional, ela analisa, ela procede, faz um relatório e entrega à presidência, para que a presidência defina se vai abrir ou não. Óbvio que ela é assessorada pelo assessor jurídico, né? E depois, então, ela envia esse relatório e a presidência define se vai abrir o inquérito, né, o processo de ética profissional ou não. Então, tomada de contas. E a comissão de divulgação e valorização profissional, que coordena todas as atividades relacionadas à imagem e à comunicação do CRB. Né? Então, isso que vocês veem no boletim, no Facebook, no Instagram, no YouTube, né, é preparado e formulado pela Comissão de Divulgação e Valorização Profissional, junto com uma assessoria de comunicação que o Conselho contrata. O presidente, então, ou a presidente. Primeiro, vou só esclarecer, quando é eleito um novo conselho, as pessoas não são eleitas em função determinada. Depois de que essa chapa, né, é eleita, é que ela define lá entre si mesma quem vai ocupar as funções específicas da diretoria e depois como vão se organizar as comissões. Uma pessoa vai participar de mais de uma comissão, porque o conselho é pequeno e são várias comissões e mais a diretoria, né? Nesse conjunto, a pessoa que ocupa a presidência do conselho, ela é a imagem institucional do conselho. É o nome vinculado ao conselho, tanto nas relações
administrativas com o sistema, quanto com as políticas públicas, quanto com o TCU, quanto com a sociedade civil. A presidente ou o presidente é a imagem social do conselho. É a pessoa que vai ser relacionada imediatamente quando se falar ao conselho, é a pessoa que vai responder imediatamente quando o conselho for conclamado a se pronunciar, ou mesmo a participar de alguma política pública, de um evento de política pública, representando o conselho. Claro que, eventualmente, ele pode ser substituído pelo vice-presidente, também por alguém da diretoria, mas é a pessoa que deve, de maneira geral, estar presente, representando sempre o conselho como instituição, né? A diretoria é essa equipe mais próxima, de confiança, com grande disponibilidade e dedicação para resolver questões emergentes ou analisá-las, às vezes, antes de ser levada a plenário, né? É importante, ele vai estar perto do presidente e trabalhando junto, né, em coisas mais urgentes, ou mais decisões de mais alto nível. Depois, os conselheiros, então, todos são conselheiros e devem estar presentes nas plenárias. Normalmente, nós temos no Conselho Regional de Biblioteconomia 2 plenárias, elas acontecem, nos últimos anos, tem acontecido sempre às segundas-feiras, porque os conselheiros, né, são empregados, têm a sua atividade profissional e precisam responder por elas. E, além dessas 2 plenárias, que é uma plenária mensal ordinária, para aprovar os processos que têm entrado no Conselho naquele mês, para aprovar a prestação de contas daquele mês, né? E todos os assuntos, né, administrativos, internos, externos, demandas externas que houver, a gente vai decidir na plenária ordinária. Na plenária extraordinária é uma plenária onde haverá os julgamentos, né, dos processos de fiscalização que, por acaso, precisarem chegar ao julgamento. Alguns são resolvidos imediatamente com a correção da conduta pela entidade fiscalizada, né? E outros são levados a julgamento. Então, nós temos pelo menos 2 reuniões, atualmente elas são noturnas e acontecem às segundas-feiras, né? Então, 2 reuniões. Além disso, quem participar das outras comissões deverá fazer também reuniões regulares. Atualmente, elas todas estão sendo feitas à distância, né? E as reuniões de algumas comissões podem, eventualmente, continuar sendo feitas à distância. Algum trabalho pode ser feito à distância por e-mail, por WhatsApp, etc., com essas reuniões síncronas também. Mas as plenárias, quando voltar, né, à normalidade, esperamos voltar o quanto for possível, a previsão é que elas sejam presenciais, né? Mas no futuro a gente não sabe se isso vai ser adequado. Por enquanto é assim. Além disso, nós temos atualmente no Conselho somente 4 profissionais. Nós temos uma fiscal, um assistente de diretoria, que é o Mário, que está aqui conosco agora, uma gerente administrativa, uma bibliotecária gerente e uma auxiliar administrativa. Em tempos normais também, nós tínhamos estagiários. Um estagiário para ajudar no setor jurídico, com o assessor jurídico, um estagiário de administração, que trabalhava junto à gerência, e uma estagiária de biblioteconomia que trabalhava junto à fiscalização. E o projeto era contratar esse ano um estagiário de arquivologia para nos ajudar na gestão de documentos, né? Já que o Conselho, como é uma autarquia, tem documentos públicos que tem que ter uma gestão de documentos muito correta, muito adequada, que também cumprindo resoluções do Arquivo Nacional. Além disso, tem contratado um assessor jurídico e contábil, uma empresa de comunicação, uma empresa de informática e um sistema de gerenciamento eletrônico de processos. Nisso tudo, o Conselho também participa, no nível estadual, do Conselhos e Ordens Profissionais de Minas Gerais. Nós participamos de um grupo chamado COP-MG, onde se reúnem, hoje mesmo à tarde nós tivemos uma reunião dessa, todos os Conselhos e Ordens Profissionais do Estado de Minas Gerais e do Espírito Santo. O Espírito Santo está fazendo a parte, e a Júlia Argentina, que é a nossa delegada no Espírito Santo, já participou de reuniões lá, mas está mais incipiente. E aqui em Minas Gerais nós trabalhamos juntos. Por que nós trabalhamos juntos com o COP-MG? Porque desde 2018 tem havido iniciativas do Legislativo Federal que, de alguma maneira, ameaçam ou visam realmente a destruir os conselhos profissionais e a própria regulamentação das profissões, tendo em vista um projeto, né, que já há alguns anos visa desregulamentar
todos os aspectos ligados ao trabalho, à segurança e ao controle do trabalho e da economia. Então, o COP tem agido muito assim. E também uma forma de nós trabalharmos juntos para os conselhos grandes, como o CREA, como o Conselho de Contabilidade, nos apresentar soluções que eles já chegaram e até nos formar de alguma maneira, né? Porque são conselhos que têm uma estrutura administrativa muito maior que a nossa. Por quê? Porque tem uma arrecadação muito maior que a nossa, né? O CREA, milhares de pessoas, um conselho de enfermagem tem milhões de pessoas em todo o Brasil inscritas. Então, a condição desse conselho é muito melhor que a nossa, e nós podemos aprender com eles, são bastante generosos, então a participação no COP-MG também é uma atividade que o presidente, ao assumir a presidência do Conselho Regional, automaticamente estará vinculado ao COP-MG, né? E, para concluir, para falar para os futuros candidatos aí, a chapa, né, ou as chapas que puderem se candidatar ao Conselho, eu vou ler mais uma vez uma frase de Ortega y Gasset, que eu gosto muito de falar, que é quando você assume uma profissão na sociedade, especialmente, é que eu estou usando com liberdade o texto de Ortega y Gasset, especialmente ao assumir uma autarquia que representa uma profissão frente à sociedade, né? Ele, ao mesmo tempo, o exercício legal da profissão, e também representa esses profissionais socialmente. Então, essa pessoa, esse grupo, terá de renunciar, então, a boa parte de sua liberdade e se verá obrigada a desindividualizar-se, a não decidir suas ações exclusivamente do ponto de vista de sua pessoa, sob pena de ser um mau profissional e sofrer as consequências graves com que a sociedade, que é crudelíssima, punem os que servem mal. Então, essa é a frase de Ortega y Gasset, que eu gosto sempre de trazer para as minhas apresentações. E agora, o Mário Diógenes Garrido Eva, rapidamente as condições, né, e a regulação da eleição, da nossa eleição. O Mário saiu aqui um minutinho e já vai. Vamos voltar com ele já já. Enquanto o Mário apresenta, eu vou anotar as questões de vocês. Isso, fique à vontade, Mário. Eu vou anotar as questões que aparecerem. Eu voltei. Obrigada. Pode começar. A Marília já passou a bola. Sim, sim, pode começar, Mário. Tá com um probleminha aqui de conexão. Deixa eu só verificar aqui. Vocês me escutam bem? Tudo bem. Pois é, eu não estou escutando. Deixa eu só verificar aqui se é algum erro no meu fone. Só um minutinho. Eu estou te ouvindo baixinho, mas estou ouvindo. Sim. O Mário está bem baixinho. Eu vou chamar ele de novo, né? Coisas das redes, da tecnologia, quando nós precisamos dela, né? E agora, Mário? Agora estamos ouvindo. Pois é, então quero desejar boa noite a todos. Agradecer à presidenta Marília Paiva pela disponibilidade, né, de ter me chamado para compartilhar aqui com vocês sobre o processo eleitoral, que é um dever de todos os profissionais, independentes de bibliotecários ou de outra profissão. É importante que tenhamos a consciência sobre a necessidade de
de participar ativamente dos conselhos de fiscalização profissional e dos conselhos de classe, porque os conselhos, em especial, seus representantes são escolhidos por meio do pleito eleitoral, por meio do voto do bibliotecário. Então, é por isso que é tão importante a gente definir um processo eleitoral que seja conciso, que seja transparente, porque é o próprio profissional que escolhe o seu representante, o seu colega de trabalho, para estar à frente de uma gestão. Essa gestão é a 18ª, que está acabando agora em dezembro, e o pleito eleitoral de 2020 serve para escolher a 19ª gestão, que vai fazer parte do triênio 2021-2023, porque as eleições nos conselhos regionais acontecem trienalmente. Então, a última foi em 2017, onde teve a eleição da presidenta Marília e de todos os seus colegas de gestão. E então é necessário dizer que o processo eleitoral ele é coordenado e supervisionado pelo Conselho Regional. Não é pelo Conselho Federal. Não é a critério dos conselhos regionais estipularem o modo como essa eleição vai ocorrer. Existe uma norma, que é uma resolução que já foi publicada pelo Conselho Federal em 19 de maio, que é a Resolução 221 de 2020, complementada pela Resolução 223, também deste ano, que agora colocou as diretrizes do processo eleitoral deste ano. Esse ano, as eleições vão ocorrer na modalidade eletrônica, como já vem sendo a realidade dos anos anteriores, dos outros pleitos eleitorais. E é importante que o profissional se atente, porque a eleição ela acontece por uma semana, no mês de novembro, de 9 a 13 de novembro. Essa data já foi estipulada. E essa data já foi estipulada porque o Conselho Federal publicou um edital de convocação de eleições. Todo o processo eleitoral ele parte desse edital de convocação. E a partir do momento que é feito esse edital e publicado, então os conselhos regionais se organizam para poder publicar os seus comunicados de eleição, para que os profissionais da sua jurisdição tenham consciência de quando vai acontecer o pleito eleitoral da sua jurisdição. Só vota, e aí eu já aproveito e respondo aqui a pergunta que foi deixada pela Delísia, bibliotecária Delísia, que nos acompanha, que só vota profissional que estiver com registro ativo. E se o profissional tem inscrição principal aqui no CRB6 ou em outro local e estiver aqui com registro secundário ou tiver registro secundário ativo em outra jurisdição, ele tem que votar nas duas jurisdições, porque ele está com 2 registros ativos ou mais registros secundários ativos. Então, é importante que o profissional tenha essa consciência e participe do pleito eleitoral de todas as jurisdições de onde ele estiver com a inscrição ativa. Participa também do pleito eleitoral quem tem registro definitivo, registro secundário ou registro provisório ativo. Quem está com registro baixado, cancelado, licenciado, não tem obrigatoriedade de participar do pleito eleitoral. E aí, começando, eu fiz umas observações com relação à resolução 221. É importante dizer que o voto é secreto, obrigatório, direto, pessoal. E por que da necessidade desse voto? E muitas vezes o profissional questiona porque as eleições anteriores ocorreram por meio de chapa única, mas é importante que essa chapa que vai entrar para o próximo exercício ela seja legitimada. Então, a legitimação dessa chapa acontece com o pleito eleitoral, mesmo sendo uma chapa única. Então, é importante que o profissional vote, porque assim, nós que vivemos um país democrático, temos que também seguir com essa norma também no processo eleitoral dos conselhos regionais. Todos os conselhos regionais têm eleição. Os profissionais precisam legitimar as suas gestões. E aí, então, como já disse, já foi publicado
pelo Conselho Federal um edital de convocação e o nosso comunicado, ele vai, como de todos os outros regionais, será publicado em jornais de grande circulação e vai estar disponível no site, disponível em outros sites de outras instituições, também para que o profissional possa consultar. Então, o período de inscrições ele começa a partir do momento que é publicado esse comunicado de edital pelos conselhos regionais, que vai acontecer a partir do dia 8 de setembro, e o período de inscrição vai se encerrar no dia 29 de setembro. É importante que o profissional tenha a seguinte consciência sobre a possibilidade e sobre os seus requisitos necessários para se tornar um conselheiro. O bibliotecário tem que ser brasileiro nato ou naturalizado, claramente tem que ser bacharel em biblioteconomia, ter registro principal definitivo no CRB a qual que ele concorre, ou seja, se, no nosso caso o CRB 6, está em pleno gozo dos seus direitos profissionais e políticos, ou seja, então ele não pode ter sido... Ele tem que estar em pleno exercício das suas atividades, não pode ter sido condenado eticamente, ou não pode, por exemplo, não estar em dia com a justiça eleitoral do nosso país, então ele não pode se candidatar para compor uma gestão do CRB6 ou de qualquer outro regional. E aí o profissional também tem o direito de se candidatar, e se ele já for da gestão, ele pode candidatar por mais um período. Então é permitida a reeleição nos conselhos regionais. E é importante dizer que o registro definitivo tem que ter no mínimo 2 anos. O profissional que vai se inscrever, que vai participar, né, vai se colocar numa inscrição, numa chapa, ele tem que ter no mínimo 2 anos de registro definitivo. E aí, como a presidenta Marília já abordou anteriormente, é importante reforçar. Ninguém vota em um bibliotecário específico. As pessoas precisam votar na chapa que é constituída. Na 18ª, no pleito eleitoral de 2017, para a eleição da 18ª gestão, da gestão atual, a presidenta Marília apresentou 19 profissionais, entre conselheiros efetivos e suplentes, que concorreram à eleição. Então, ninguém votou na presidenta Marília de forma isolada. As pessoas votaram na chapa. É importante deixar isso bem claro, porque muitas vezes as pessoas votam com aquele intuito porque tem a vontade de ajudar um amigo, ajudar um colega, mas tem que pensar no completo, tem que pensar que é aquela equipe que vai estar presente na próxima gestão pelos 3 anos do Conselho Regional da sua jurisdição. E é importante que o profissional ele apresente, né, esse ano em especial, com essa questão da pandemia, vai ser difícil o atendimento presencial na sede do Conselho. Então, as inscrições, os organizadores de chapa vão ter que agendar com o Conselho para poder fazer o protocolo dessa documentação. Nós também temos, até o dia 8 vai ser publicada também, vai ser nomeada uma comissão eleitoral, que também vai analisar o recebimento dessa inscrição de chapa. E a partir do momento que é recebida essa inscrição, é publicado, né, se não houver, por exemplo, mais chapas, ou se houver uma, se houver 2, é publicado em jornal oficial, nós vamos disponibilizar no site do CRB qual foi a chapa que quis se inscrever e os profissionais que estão, né, participando daquele pleito para homologar essa inscrição. Porque qualquer bibliotecário pode impugnar o nome daquele profissional se ele achar que qualquer um do que compõe uma determinada chapa não for elegível para poder participar ou não atender às condições da resolução. Então é importante que o profissional preste atenção, que ele acompanhe quem é que está realmente se candidatando, para ele saber se aquele profissional que está ali relacionado, ele é um profissional elegível para participar. E aí, agora uma questão muito importante, inclusive importante para os profissionais de outras cidades. Nós temos aí a responsabilidade de Minas, 853 municípios, Espírito Santo com mais 78, se não me engano 79. Então, são muitos municípios, são muitas regiões, nós temos um território muito
vasto, né, para poder cobrir e para poder dar conta de fiscalizar. Então, seria interessante que nós tivéssemos a oportunidade de ter muitos e muitos representantes que fossem de fora. Mas como tudo isso depende de uma logística, depende de recursos orçamentários, a própria resolução já limita e deixa, né, que apenas 1/3 entre conselheiros suplentes e efetivos sejam de outra localidade diferente da sede do CRB. E aí é muito importante, por exemplo, quem for inscrever uma chapa, quando for realmente inscrever profissionais que sejam de localidades muito distantes, saber como que, por exemplo, se dará, porque muitas vezes as pessoas têm interesse de abarcar muitas regiões, mas muitas vezes essa logística ela não fica disponível, ou muitas vezes o profissional ele tem os seus afazeres já profissionais, porque a atividade de conselheiro é uma atividade colaborativa, ela é voluntária, então ele não é remunerado fixamente para aquele cargo. Então é importante que as pessoas entendam que muitas vezes a resolução permite ter até 6 profissionais de localidade diferente da sede, mas muitas vezes por questões orçamentárias e por disponibilidade isso fica inviável, até mesmo para sustento financeiro, ou até mesmo para a funcionalidade, né, dessa participação. Então é importante perceber isso. E uma coisa que não foi trazida na resolução, mas que isso está disposto no regimento interno do CFB, do sistema CFB-CRB, porque nós temos um regimento interno unificado, trata da quantidade de conselheiros que é preciso ter. Então, a resolução 179 de 2017, que dispõe sobre o regimento interno do sistema CFB-CRB, apresenta que o plenário do CRB deverá ser constituído de no mínimo 12 conselheiros efetivos e no máximo 15 conselheiros efetivos e no mínimo 3 suplentes. Então, obrigatoriamente, você tem que ter no mínimo 15 profissionais. E aí, essa questão é importante ressaltar também para quem pretende participar ou para quem pretende escrever uma chapa. O ideal é que você consiga, sim, os 15 efetivos, que é o máximo, e tenha, sim, mais de 3 suplentes, porque as questões mudam durante o período de 3 anos. As pessoas muitas vezes mudam, ou as pessoas mudam de horário de turno, por exemplo, de trabalho, e aí não conseguem mais conciliar com a demanda do CRB. E ainda nós dependemos de uma presença física, claro que nesse período de pandemia não, mas quando as questões forem normalizadas, sim, é necessário ainda a presença do profissional dentro do conselho. Então é por isso que é importante se atentar para essa quantidade e até mesmo para a distribuição de mais profissionais dentro de comissões, porque hoje nós temos as comissões que são permanentes e podem ser criadas comissões temporárias dentro dos conselhos, mas muitas vezes um diretor fica responsável por uma comissão, ou então tem que participar de uma outra, para poder realmente completar aquele time, aquela equipe. E aí, se tiver mais profissionais efetivos, é melhor para poder distribuir essa quantidade. Então, é importante se atentar para isso. Então, trazidos esses esclarecimentos, como eu disse, a votação vai ser pela internet. Profissionais que já têm aí mais de 3 anos de registro já sabem como que funciona esse procedimento. O CRB6 disponibiliza um link onde o profissional vai utilizar o seu registro, os seus dados pessoais, ou, por exemplo, CPF e tudo mais, para poder acessar o sistema. A gente pede, inclusive, a gente vai publicar, isso vai ser reiteradamente publicado para que o seu profissional mantenha a disponibilidade, seus dados atualizados no cadastro do conselho para contato, para e-mail. Perceba se os seus e-mails, os boletins eletrônicos não estão sendo encaminhados para spam ou para lixo eletrônico, porque é importante que vocês tenham, sim, a constância e o recebimento de notícias do Conselho sobre o processo eleitoral. Uma questão muito importante: ao profissional que não vota, é obrigado
é estipulado uma multa de 10% do valor da anuidade do ano vigente. Então, é obrigatório o voto e o profissional que não votar, ele tem essa imposição de multa pela resolução, justamente para fazer com que que o profissional, né, esteja consciente da sua obrigação de participar de um pleito e de escolher a categoria, os profissionais e a categoria que o vai representar pelo próximo triênio. O profissional que estiver em falta com a sua regularidade junto ao financeiro do CRB não pode votar e automaticamente já lhe é aplicado a multa de 10% também do valor da anuidade do ano vigente, do ano em que foi realizada a eleição. Então, é importante que o profissional, e a resolução traz a necessidade de estar regular até 2 dias antes 2 dias úteis antes do início do pleito, ou seja, do início da abertura da votação eletrônica. Por quê? Porque o sistema vai considerar ali, ele precisa de obter as suas informações, fazer um backup de dados de profissionais que já estejam aptos para poder votar. E aí, muitas vezes, o profissional está com débito, aí no último dia da eleição ele quer votar, não tem como mais, porque os dados já foram exportados há uma semana atrás, as informações já foram migradas para o sistema de eleição, então não tem como o CRB6 manualmente, ou nenhum outro regional, operar para que o conselho possa deixar aquele profissional votar. Uma outra informação que é importante, que o profissional ele tem a opção no sistema de votação de votar na chapa ou nas chapas que são inscritas, ou ele pode anular o voto, ou ele pode colocar a opção branco. Ele tem essas opções da mesma maneira como é feito o pleito hoje na Justiça Eleitoral para a escolha dos demais cargos aí dos nossos poderes executivo e legislativo. E a partir do momento que foi encerrado o processo eleitoral no dia 13 de novembro, a comissão eleitoral vai lavrar uma ata, vai ser contabilizados os votos por uma empresa que vai ser a responsável pelo processo eleitoral. E a partir do momento em que for feito essa apuração, o Conselho vai encaminhar, vai publicar esse resultado no Diário Oficial da União e vai ter um período, né, para impugnações e tudo mais. Não havendo, depois nós vamos passar para o processo de posse. E a posse da gestão ocorre até o 3º dia útil do ano seguinte. Então, a posse da gestão, da 19ª gestão, vai acontecer provavelmente em janeiro até o 3º dia. E aí, diante dessa situação da pandemia, ainda não estudamos como vai ser essa posse, porque é uma posse pública, mas, enfim, o Conselho tem limitações de espaço para poder receber pessoas, para poder assistir esse momento, mas provavelmente a comissão, a gestão vai estudar como que vai ser dada essa posse, enfim, nesse período de pandemia, como que vai ser trabalhada essa questão. É importante também, uma curiosidade, dizer que, por exemplo, houveram 2 chapas e aí houve um empate, né, da quantidade de votos. Então, se faz uma nova eleição, né, um segundo turno, depois de 15 dias do final da eleição, da primeira eleição, para poder disputar. Aconteceu novamente um empate, é feito um sorteio na presença dos representantes das chapas. E a decisão, então, por exemplo, você que quer começar a organizar e pensar a compor uma chapa, a compor fazer a inscrição para poder e reunir os profissionais para poder escrever, você não precisa se preocupar com cargos, como a presidenta já falou. Você primeiro reúne essas pessoas, reúne a documentação, se inscreva, você pode ser responsável pela chapa, mas não necessariamente você vai ser a presidenta, ou vai ser o presidente, ou vai ser um membro da diretoria de forma automática. Você primeiro vai ser eleito, depois vai acontecer toda a lisura do processo, toda a transparência, todos os prazos sendo cumpridos, vai haver na sessão mesmo de posse, no momento em que os próprios conselheiros que foram eleitos, eles vão então decidir entre eles, por meio de votação,
quem vai ser o presidente e quem vai ocupar os demais cargos que precisam ser ocupados, tanto de diretoria quanto das comissões. Então, a princípio, o processo eleitoral ele é um processo importante que o profissional precisa se atentar. Como eu disse, o voto é obrigatório. É importante que o profissional tenha consciência do seu papel de escolher o representante e de dar legitimidade para a gestão que vai iniciar. Realmente, não havendo participação, é importante frisar, tem a multa, então é importante os profissionais se atentarem com relação aos prazos. Novamente, repito, vai ser de 9 a 13 de novembro. Isso vai ser muito bem explicado, vai ser muito mais divulgado nas redes sociais, nos canais de divulgação, no site. Então, avisem e quem está interessado, procure para vocês terem, né, a consciência mesmo dessa participação que vai acontecer no mês de novembro. Acredito que da minha parte, sobre o processo eleitoral, aqui pelo tempo, eu já tenha falado que é necessário, e se vocês tiverem dúvidas aí, acho que já foram apresentadas algumas perguntas, a presidenta vai ler, e aí eu estou aqui à disposição para poder respondê-las. Obrigado, presidente. Tá bem. Obrigada, Mário, obrigada. Só uma questão, alguém perguntou que se esse vídeo ficará gravado, sim. Ao final nós vamos deixar no IGTV, né, e depois migrar para o YouTube, se tudo der certo. A votação será online? Sim. A previsão é que ela será online e nós tentaremos deixar em algumas instituições, por exemplo, no Espírito Santo, em Montes Claros já temos isso garantido, em alguma entidade, na universidade, um computador lá disponível para algum profissional que não tenha condição de acessar na sua própria casa ou seu local de trabalho também estiver interditado, por exemplo. Né? Não sabemos como estará em novembro. Outra coisa, então ele estará online. Uma coisa que perguntaram aí é se as reuniões e as plenárias poderiam ser todas online. Sim, nós adoraríamos isso. A participação seria muito facilitada. Só que isso não compete ao Conselho Regional de Biblioteconomia. Para que todas as reuniões aconteçam online, é preciso que tenha uma autorização e uma regulamentação pelo Conselho Federal de Biblioteconomia. No caso atual, por exemplo, o Conselho, né, permitiu que fosse feito assim e estabeleceu algumas normas para se fazer assim de maneira emergencial. Estamos fazendo só as plenárias ordinárias online, não as de julgamento. Não fizemos nenhuma plenária de julgamento desde o início da pandemia e do distanciamento social. Então, nós também adoraríamos, a próxima gestão, né, pode continuar articulando isso junto ao Conselho Federal para tentar conseguir isso. Nós mesmos, os solicitamos que isso fosse regulamentado, o Conselho Federal não nos deu resposta por enquanto, mas disse que vai estudar isso, assim como a implantação do SEI, né, por todos os conselhos, porque aí também a assinatura de documentos vai ser toda feita de forma eletrônica. Por enquanto, não temos, sim, aí alguém dizendo, as câmaras de vereadores estão fazendo assim, sim, o judiciário também tem feito, mas os conselhos regionais dependem de uma resolução e de uma regulamentação pelo Conselho Federal de Biblioteconomia. Nós já fizemos essa demanda, demonstramos o quanto isso seria interessante, principalmente para um território grande como é o CRB6, Minas e Espírito Santo, né? 853 municípios aqui, 78 no Espírito Santo, mas por enquanto não temos autorização para continuar fazendo isso definitivamente depois do fim da pandemia. E quanto aos suplentes, você tem um número de 12 a 15 titulares, mas suplente você é ilimitado. Então, quanto mais suplentes vocês tiverem, é mais seguro para aquela gestão, né? Porque uma pessoa afasta por um motivo, por outro, e depois você pode ficar em situação precária, não ter quórum, e aí ter que ter uma nova eleição durante a gestão. Uma pergunta para você, Mário, quantos conselheiros precisam ser de BH, né, da sede? Então, é importante esclarecer que
tem que ser no mínimo 12 conselheiros efetivos e no máximo 15. E no mínimo 3 conselheiros suplentes. Então, obrigatoriamente, tem que ter 15 pessoas, já que temos 12 profissionais efetivos e no mínimo 3 suplentes. Mas, como eu disse, o ideal é que tenha no máximo de número de profissionais efetivos e mais de 3 suplentes, porque durante esses 3 anos, como inclusive aconteceu agora nessa gestão, as pessoas têm outros caminhos, né? E aí nós precisamos fazer as substituições. Quantos por cento desses conselheiros tem que ser da sede, de Belo Horizonte? E pode ter gente de longe, do interior? Você já falou rapidamente disso. A questão é que 1/3 desses profissionais é o máximo de profissionais que podem ser de outra localidade diferente da sede do CRB6. 1/3 de todos os profissionais que estiverem inscritos. Então, por exemplo, se a chapa tiver 18, só apenas 6 que podem ser de outra localidade. Se tiverem 15, 5 profissionais. Então, é esse o limite. Mas precisa ser analisadas as questões econômicas, financeiras, né? Precisam ser feita toda uma viabilidade de participação. Porque o profissional, ele que vem de uma outra localidade, ele tem o direito ao ressarcimento, por exemplo, de diária, de ajuda de custo. E imagina, por exemplo, custear tudo isso para 6 conselheiros, por exemplo, todo mês, se tiver mais de uma reunião, como já são regulares 2 reuniões. Então, isso fica financeiramente para o CRB6, isso ainda não é uma questão viável. Por isso que essa gestão, infelizmente, não pôde contar com muitos profissionais de outra localidade. Outra questão que apareceu aqui, eu mesma vou responder, é quanto aos bibliotecários que estão desempregados durante a pandemia. A pessoa perguntou, mas ela não fez uma pergunta específica, né? O que ela quer saber sobre os bibliotecários desempregados, que são muito, a situação é grave, né, em todo o país, e na nossa categoria não é diferente. O que acontece é que toda pessoa, assim que ficar desempregada, se ela perceber que o desemprego vai ficar ali um tempo maior, ela deve comunicar ao Conselho Regional, procurar saber qual é a documentação para ela suspender o seu registro, né, Mário? Eu perdi o áudio aqui, Marília, não estou conseguindo escutar. Não sei se é meu telefone. Tá bem. A sua voz está baixinha mesmo, então vamos lá. A pergunta sobre os bibliotecários que estão desempregados. Bom, eu vou responder de maneira geral, que é o seguinte: nenhum de nós do Conselho, nenhum de vocês que for eleito para o Conselho, pode, por exemplo, perdoar dívidas ou colocar um juro abaixo do que está estabelecido nas resoluções. Né? As resoluções que vêm do Conselho Federal de Biblioteconomia. Por quê? Porque o Conselho Federal de Biblioteconomia, como eu disse, e os regionais são autarquias federais. Então, a dívida não é para essa gestão, não é para o funcionário do Conselho, é uma dívida com a União. Sendo assim, só uma resolução federal pode determinar que seja, por exemplo, não é suspender o registro, é pagar o registro e não pagar multa. Pois é, até a multa é estabelecida pelo Conselho Federal, tá? E não pode haver de uma instituição pública o perdão de uma dívida que é pública. A dívida não é, né, não é pessoal e não é uma gestão. Ela é uma dívida a uma autarquia federal. Então, isso seria renúncia, né, de um recebimento, o que é ilegal. Então, essas coisas, gente, não se resolvem conversando nem com uma gestão. E por não votar, né? Por que a pessoa... Bom, se a pessoa, para não pagar multa, não voltar, o voto será online. Então, nós acreditamos que todos os bibliotecários terão condição de votar mesmo à distância, não precisarão vir até a sede. Eu, quando o voto era presencial, uma vez eu me esqueci do dia do voto e realmente tive que pagar. Eu até enviei uma carta solicitando perdão, mas não me foi dado perdão na época, claro.
e eu tive que pagar multa porque eu realmente me esqueci e o voto era presencial. Agora o voto é online, então esse problema da multa por não pagar, né, será mínimo, eu acredito, porque as condições de acesso serão muito maiores, são vários dias, e o voto online, então a pessoa nessa semana ela terá a oportunidade de encontrar um ponto de acesso à internet para fazer o voto, né? Esperamos que sim. E uma questão aí, só uma que ela é fora da eleição, é sobre a participação de pessoas do Espírito Santo. É aquilo que o Mário falou. O Conselho não teria condição de... quem não pagou anuidade por não estar empregado, como vai votar? Mário. Agora veio a explicação aqui. A pessoa não pagou anuidade porque está desempregada. Então ela não vai votar e vai ter a multa por não votar. É importante dizer que realmente não tem como, Patrícia. O profissional que está com registro ativo junto ao Conselho precisa votar e precisa estar em dia para poder votar. Isso é o que traz a resolução. Então, assim, todos os profissionais, claro, tem dificuldade, nós entendemos o período de pandemia que, enfim, abarcou todo mundo, né? Não só mesmo quem está desempregado, até mesmo quem está trabalhando, por exemplo, que perderam, que tem pessoas no grupo familiar que perderam renda também, então estão tendo também que se reinventar nesse período. Então a dificuldade é para todo mundo, é um momento excepcional. Mas o processo eleitoral, ele está aí, é necessário ter esse processo, não tem como simplesmente deixar de realizar um processo eleitoral. E para aqueles profissionais que estão com registro ativo, é obrigatório o voto e ele tem que estar em dia, ou ele não tem que ter pago toda a anuidade, ele pode estar em dia com o pagamento da anuidade, é importante esclarecer. Então, ele precisa realmente votar, não tem como, né? Não tem como. Outra questão é com relação a não votou. É uma informação importante, é mais para deixar mesmo para o final, pelo menos da minha parte. O profissional não votou, tem um sistema, no próprio sistema online, tem um prazo de justificativa por não ter votado, né? Que são 30 dias após o pleito. Mas tem as suas justificativas, motivo de saúde, força maior. E aí o profissional vai preencher um formulário eletrônico e vai, dentro desses 30 dias, fazer esse preenchimento no próprio sistema. E esse relatório vem para as mãos da comissão eleitoral, e a comissão eleitoral que vai decidir e vai verificar se aquele relato que a pessoa trouxe coincide realmente com a realidade, e aí vai analisar se essa pessoa tem o direito ou não de ser isentada da multa eleitoral. Ela depois é comunicada se o pedido dela foi aceito ou não. É uma decisão conforme o relato trazido pelo profissional e pela análise da comissão. Então, é a única forma que o profissional que não votou ter o prazo de justificativa. Mas, por exemplo, a pandemia, infelizmente, não vai ser um motivo, porque já o profissional que está com registro ativo, ele já tem a obrigatoriedade do pagamento. Então, e do pagamento, de estar em dia com anuidade e de votar. Então, é necessário colocar isso, porque lá na plataforma vai estar alinhado realmente os itens que o profissional pode se utilizar para poder justificar. Motivo de saúde. Aí, por exemplo, né, Deus que nos livre, ele teve Covid e tudo mais, é algo que vai ser analisado pela comissão. Ela pode requerer mais documentos para poder comprovar aquilo que foi relatado. Então, existe esse prazo de justificativa, né? Mas o processo eleitoral vai acontecer e o profissional com registro ativo precisa votar. Nós já estamos com 55 minutos, né? Nós temos que correr para finalizar, mas lembrando uma coisa que a gente reiteradamente tem comunicado por meio de posts e de vídeos, é que o profissional, assim que ele se veja desempregado ou sem condição de contribuir ao conselho, né? Sem condição de trabalhar e, portanto, contribuir com o conselho, pagar o conselho, ele deve procurar o conselho para suspender, né, a sua
o seu registro, e a suspensão corresponde também à suspensão do pagamento. De qualquer maneira, o perdão, né, da dívida, vamos dizer assim, não pode ser feito pela gestão de um Conselho Regional de Biblioteconomia, porque essas regras, inclusive os índices de multa, o prazo, como foi suspenso agora durante um tempo, né, foi prorrogado o prazo do pagamento da anuidade, uma resolução do Conselho Federal de Biblioteconomia e não do regional. Nós gostaríamos muito de ter participação de gente de todo o nosso território. No entanto, isso significa custos, né, de diárias para uma pessoa vir, por exemplo, de Montes Claros ou vir de Vitória, imagina, e o Conselho, na atual condição, ele não suporta esse pagamento. Então, além de ter o mínimo, ele não suportará pagar, e aí você não vai ter quórum para as pessoas virem e não vai poder realizar as próprias ações do Conselho. E a respeito disso também, uma pergunta, se no Espírito Santo precisaríamos de um fiscal. Como articular uma delegacia física? Bom, uma delegacia física no Espírito Santo, ela gastaria o dinheiro, que seria o dinheiro, por exemplo, de pagar o fiscal que sai de Belo Horizonte para fazer a fiscalização lá. Né? Porque tudo isso tem um custo. Então, estabelecer uma sede física no Espírito Santo significa você despender recursos com isso, e aí você não terá recurso para colocar nem um funcionário nessa sede e nem tampouco um fiscal para executar e fazer viagens. Né? Não é possível. Não fizemos isso até hoje porque não é possível. E para o Espírito Santo ter de volta, né, a sua possibilidade de ser um conselho, nós já falamos isso em outros vídeos, tem uma resolução específica que estabelece os requisitos, né, para que não só o Espírito Santo, mas outros estados brasileiros que quisessem ter um conselho independente, ou voltar a ter, no caso do Espírito Santo, restituir isso. Tem uma resolução específica, depois a gente pode procurar mandar um e-mail para o CRB6, cr6.org.br, que a gente indica exatamente qual é essa resolução, né, que é muito clara sobre isso. Então, eu espero que as perguntas feitas tenham sido respondidas. As duas feitas antes da live foram respondidas, Mário? Foram, né? Oi, Marília. Aquelas duas questões que foram enviadas antes da live foram respondidas, né? Sim, foram respondidas, que foi a pergunta com relação a como seria o Temos só um minuto. E a data, e também com relação ao registro em licença temporária, que não precisa votar aquele que estiver em licença, somente os profissionais com registro ativo. Isso. Então, nós agradecemos a presença, agradeço muito a presença do Mário. Aliás, um dos grandes apoios que a gestão que entrar agora vai ter dos profissionais, né, do CRB6, que são excepcionais e vão ajudá-los e apoiá-los em tudo, não precisa se preocupar em relação a isso. Obrigada, está acabando o tempo aqui. Obrigada, boa noite. Agora você pode dar boa noite e encerramos, Mário. Então, agradeço também a todos por ter se disponibilizado do tempo, por ter nos escutado. Esperamos ter esclarecido as dúvidas. Estamos à disposição aí nos nossos canais. Isso. Qualquer coisa, escreva para crb6, crb6.org.br, que nós responderemos todas as perguntas. Boa noite, saúde para todos. Até mais.